agora você me pega. A ideia que me veio como imagem para explicar a crise moderna é de uma grande oscilação. Imaginamos que uma estrutura vai cair, vai desabar. O que acontece quando alguma coisa vai despencar? Ela começa a oscilar, ela começa a mostrar uma instabilidade. Então, a ideia de oscilação indica uma ideia de alternância de posições quase sempre opostas. Quando a gente vai considerar a crise do homem moderno, nós devemos pensar em três esferas. Nós podemos chamar a primeira de biosfera. É como nós estamos inseridos no planeta, em termos de sobrevivência, nossa convivência, nossa participação no planeta com a natureza, que vai nos prover a subsistência. Como é que nós vamos sobreviver? Esse é o primeiro aspecto ligado à biosfera. O segundo aspecto diz a nossa convivência, o nosso instinto gregário, a nossa convivência com os outros seres, que diz respeito às associações, à sociedade, às instituições jurídicas, políticas, organizacionais de uma maneira geral. Isso pode ser chamado de antroposfera, em comparação com a biosfera, que diz respeito à sobrevivência. E um terceiro plano de observação é aquilo que nós chamamos de psicoesfera, o resultado disso tudo no homem enquanto ser único, particular, com a sua psique e as suas emoções. Então, o resultado disso que seria, por exemplo, as alterações nas doenças tradicionais, como histeria, obsessão, psicoses, etc. Podemos considerar, por exemplo, o individualismo como um dos sintomas da grande crise do homem moderno. O individualismo se observa através de atitudes como ambição exacerbada, né? Quero tudo, egoísmo exacerbado, não divido nada com ninguém. Quando ocorre a morte, ela passa a ser banal, a vida passa a ser desvalorizada, corrupção descontrolada, enfim, desejo de consumo desesperado. São as características assim que saltam aos olhos a primeira de uma análise básica do que seria o individualismo. Mas de onde vem tudo isso? O que aconteceu? Como é que era antes? Se nós estamos em crise é porque acontece hoje algo diferente do que havia antes. Então podemos imaginar que há algum tempo atrás, vamos dizer, antes dessa dita crise moderna, o homem estava inserido numa cultura que provia uma certa solidez para que ele pudesse viver e conviver nessa biosfera com os demais, na sua antroposfera. Havia uma comunhão de objetivos, as pessoas pertenciam a algum partido, a alguma ideia, a alguma filosofia, havia um senso comum de que estariam fazendo alguma coisa juntos, caminhando juntos para alguma direção, algum objetivo. Que Itaú e Unibanco se uniram para ser mais um brasileiro ganhando o mundo e fazer o melhor banco para você. Itaú e Unibanco, um banco único, feito para você. Depois de passar o tempo todo com você, percebemos uma coisa, que esse banco é, na verdade, seu, todo seu. Banco do Brasil, todo seu. Então, com essas crises de desmantelamento social, econômico e político, nós vivemos dias como se fosse um salve-se quem puder. Os aspectos da biosfera são vividos de forma dramática, como um mais gozar, como um usufruir o máximo dos sentidos, comer tudo, usar todas as drogas, dançar até se esgotar, enfim, usar drogas para que possa se dançar cada vez mais, se usufruir mais dos sentidos. Em termos das associações, na antroposfera, o egoísmo e a ambição, como eu já citei, dando a nota principal, o ritmo
daquilo que deve ser vivido nesse individualismo em que a desvalorização básica do ser humano e da vida humana acontece. Um outro fator que parece que torna mais aguda a crise do homem moderno, principalmente na sociedade ocidental, basicamente na sociedade de consumo, é o grande apelo pela tecnologia. A nossa vida se baseia hoje, por exemplo, em tudo que é tecnológico. Nós poderíamos imaginar que nós viveríamos sem luz elétrica, ou sem internet, ou sem celular, ou sem automóvel, ou sem aviões, enfim, quaisquer outras obras de engenharia. Nós poderíamos imaginar. Então, nós passamos a estar inserido numa grande engenhoca que nos obriga a servir esta grande engenhoca e, ao mesmo tempo, consumir o tempo todo como o único sentido da nossa vida. A nossa razão, como eu já disse, passa a ser uma razão instrumental, que serve para construir coisas cada vez mais perfeitas, mas não para pensar o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida, tanto pessoal como em conjunto. A grande incidência das doenças psiquiátricas, principalmente aquilo que se convencionou chamar de bipolaridade, depressões, síndrome do pânico, e algumas características também fronteiriças ou chamadas de borderline estão ocorrendo com muito mais frequência por causa exatamente dessa crise, dessa individualidade absurda e desse mais gozar que faz com que a gente procure tirar dos órgãos dos sentidos, do corpo, da nossa carne, os ditos, entre aspas, prazeres máximos possíveis, absurdos até a nossa destruição.